Muito obrigado, muito obrigado. Fatos comprovam que nós temos uma espécie de reserva técnica de energia. Nos momentos críticos de necessidade, de perigo, existem relatos comprovando que surge uma extraordinária força para nos ajudar a solucionar os problemas. São várias comprovações, fatos já comprovados, de pessoas que conseguem demonstrar força bem superior à que normalmente consegue utilizar, como carregar uma pedra enorme, afastar um veículo de cima de uma pessoa. No livro do Dr. Masaru Taniguchi consta o caso de um senhor bem interessante, que não foi só demonstração de força, mas cura repentina. Essa pessoa estava paralítica, sem conseguir se mover. Veio uma tempestade e a água começou a subir. Naquele momento, o ancião, pressentindo o perigo, se levantou, coisa que não fazia muito tempo, não conseguia se levantar da cama. Não só se levantou, mas pegou alguns objetos de valor e levou para o andar de cima e se salvou. Isso comprova que temos uma reserva técnica, uma bateria dentro de nós, que em momentos críticos conseguimos descarregar essa energia. Mas o importante não é descarregar a energia extraordinária no momento crítico da vida. O importante é você fazer fluir essa energia naturalmente, de forma consciente e constante, todos os dias da nossa vida. É isso que vamos ver nesse vídeo. Os fatos comprovam que, além da força física e da força mental, possuímos a terceira força. O homem tem três forças. Bom, tem a força física, que se converte em força de ação do braço, da perna. A força mental, da mentalização. E a terceira força, que é a força interior, essa reserva técnica que temos dentro de nós. A força interior, a terceira força, é mais forte do que a soma da força física e da força mental. Ela é poderosa, é muito poderosa. A terceira força não é força espiritual que vem de fora, ajuda dos espíritos. Muitas pessoas pensam que é uma ajuda espiritual. É uma ajuda espiritual, mas a energia está dentro de você. O espírito não é matéria, não consegue desenvolver força muscular, não consegue fazer isso. É uma força interior que o seu anjo de guarda, o seu protetor, ajuda a fazer fluir como vida. Vida, o que é? Força. Vida é força, sabedoria, direcionamento, movimento correto, tomar a atitude correta. Isso é vida, força, ação e ideia sábia. Se eu oro, o mundo responde, se eu movo, o mundo se move. É indispensável a ação do homem, não basta orar. Se eu orar, se eu mentalizar, o mundo responde. Mas eu tenho que mover para o mundo se mover. Henry Ford referia-se a esse fato dizendo que quando ele pensa em alguma coisa, tinha um corpúsculo espiritual que se movia para trazer o objeto do seu desejo para ele. Necessidade de pensar e agir para que alguma coisa aconteça. A terceira força não é força para você ficar dormindo embaixo da sombra da árvore. Não é isso. Onde está escondida essa terceira força? Onde está? Dr. Masaru Taniguchi diz assim: em um lugar imperceptível do nosso íntimo. Por isso que se diz força interior dentro de nós. Força interior. Encontra-se armazenada a força infinita, uma espécie de bateria
invisível, que tem uma energia inesgotável e inalterável. Ela é uma energia que está dentro, no nosso íntimo. Por isso que é uma força interior, não é uma força exterior que vem de fora, um espírito vem dar uma mãozinha em você, não é isso. Como fluir a energia de uma bateria? Todas as pessoas creio que conhecem a bateria. Aqui está uma bateria, a energia está aqui dentro. Mas o que tem que fazer? Tem que ligar o polo negativo com o polo positivo, fazer essa conexão. E é exatamente isso que tem que fazer. Existem várias formas de fazer isso que nós vamos ver. Uma das formas é quando uma pessoa, numa situação desesperadora, não esmorece e mantém firme a vontade de se erguer e realizar, de fazer acontecer, a bateria da força inesgotável começa a fluir de dentro de si. Isso é um fato, eu já passei por diversas situações de apuro, profissionalmente, eu digo uma vez, já até contei nos vídeos, tinha que desenvolver um sistema e não conseguia. Fiquei 3, 4 meses, acho que quase 6 meses, tentando escrever um software e não conseguia. Um dia, de repente, veio uma ideia e eu comecei a escrever o programa e lá estava a solução. Quando você, numa situação desesperadora, eu estava, de fato, 4, 5 meses sem conseguir concluir o trabalho, você fica desesperado. Mas quando você não esmorece e mantém firme a vontade de concluir, de realizar, a bateria da força inesgotável começa a fazer fluir a força da vida, fazer fluir a sabedoria de dentro de você. A outra situação é fazer fluir conscientemente a terceira força, a força interior. O que tem que fazer para fazer fluir conscientemente? Em primeiro lugar, segundo a lei mental, manifesta-se aquilo que eu reconheço, eu preciso reconhecer a existência dessa força infinita dentro de mim. Quiser manifestar, a lei mental é bem clara. Manifesta-se aquilo que eu reconheço. Reconhecer é aceitar. Não ficar questionando, não ficar duvidando. Se você ficar questionando, duvidando, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Por que não aparece? Você não vai conseguir. Em segundo lugar, após o reconhecer, é preciso mentalizar fortemente. A mente do universo atende, cria as coisas, cria a forma conforme o pensamento, mas esse pensamento tem que ter suficiente intensidade, essa é a condição. Por isso você tem que mentalizar fortemente, com suficiente intensidade, para que a força infinita comece a fluir de dentro de você. Para fazer fluir continuamente a energia da bateria da força infinita, você tem que fazer a ligação, conectar o positivo com o negativo, não tem outra forma. Existe alguma forma de fazer isso para conectar o polo positivo e o negativo da bateria interna? Tem. Existe a forma, que é a meditação Shinsokan. Shinsokan é para conectar diariamente o polo positivo com o polo negativo da bateria. Se você fizer isso, essa energia vai fluir contínua e diariamente para dentro de você, de forma que a vida e a sabedoria interior te oriente para não ter que passar por situações de perigo, de apuro, em que você tem que descarregar a bateria, essa força. Existe essa força, surge, mas você não tem controle. Pode ser que apareça, pode ser que não apareça. Então, é melhor não ter que passar por apuros.
A grande força não se manifestará se dependermos apenas da força atual, ou seja, da força do ego, da vontade, do pensamento. Ocupados no afazer diário, na tarefa, nas obrigações profissionais, tendemos a resolver os problemas da vida apenas com a força atual, esquecendo-se de fazer fluir a força invisível da bateria da força infinita. Por mais atarefado que estejamos, não devemos esquecer de praticar diariamente meditação Shinsokan e mentalizar que a infinita força vivificante de Deus flui, flui, flui para o meu interior. Isso é fazer meditação. A infinita força vivificante de Deus flui, flui, flui para o meu interior. Por mais atarefado que estejamos, não devemos esquecer de praticar diariamente meditação Shinsokan e mentalizar que a força infinita existente no nosso interior flui, flui. Aí você está conectando o polo positivo, negativo da bateria e a energia vital está sendo reabastecido diariamente para fazer fluir naturalmente e conscientemente essa força, essa energia da vida. Para não pensar que Shinsokan é a única forma de fazer isso. Pessoa que não conhece a Seichanoye, ou mesmo conhecendo pessoas, não praticam. Mas se não praticar Shinsokan, não vai conseguir fazer fluir a energia da vida? Vai, claro que sim. Para que Deus vai colocar uma reserva técnica dentro de nós e fazer depender de um processo, de uma forma que nem todo mundo conhece? Não. Existe uma forma natural de fazer fluir a energia da vida. Qual que é esse processo? Existe no universo uma só vida, existe um só universo, existe só uma vida. Quando o eu se move de acordo com o movimento natural do universo e da vida, que é a correnteza da vida, é que o todo colabora com o seu eu e tudo transcorre bem. É uma das normas do praticante da Seichanoye, mas não precisa ser Seichanoye para praticar essa norma. Você tem que viver integrada à correnteza da vida. O que é viver integrada à correnteza da vida? É viver de modo natural, manter o sentimento natural. Natural não é normal. Normal é seguir norma. Seguir norma não é natural. Tem pessoas que acham que a vida tem que ser regida por regras, normas, e você tem que seguir essas normas. E chega até dizer, eu faço conforme manda a regra. A regra foi criada pelos homens. Deus não criou essas regras todas que tem, não. Deus fez o homem viver de forma natural. Você tem que manter sempre o sentimento natural. E é isso que diz uma das normas do praticante da Seichanoye. Aprender a fazer fluir naturalmente, conscientemente a energia da bateria da vida não é estar preparado para dar uma descarga instantânea e passageira quando acontece, passa por um momento de perigo, ou de crise, ou de crítico na vida. Não é estar preparado para dar essa descarga, porque você não tem controle. O que nós estamos propondo é ter o controle da forma de fazer fluir essa energia, essa poderosa energia da bateria da vida naturalmente. Aprender a fazer fluir naturalmente, conscientemente a energia da bateria da vida é fazer fluir naturalmente todos os dias da vida essa energia para manter sempre uma vida saudável, harmoniosa, provida de tudo, em que você não tenha que passar por situações de descarregar uma energia
poderosa vai resolver instantaneamente. Aprenda a revelar essa força interior que é mais forte do que sua força física e força mental juntos. Não é difícil. Não há nem necessidade de fazer meditação. Meditação é uma das formas. Mas se você mantiver sentimento natural, viver de forma natural, sem entrar em conflito, em atrito, em desarmonia, você naturalmente faz fluir essa energia da bateria da vida diariamente, constantemente. Muito obrigado, muito obrigado.